Jana, Beijo. Beleza? boa aula pra você. Vamos lá. Sejam muito bem-vindos. Estamos aí para mais uma aula de língua portuguesa com um conteúdo que eu sei que cai muito em concurso. Eu sei que as pessoas têm muita dúvida com relação à colocação pronominal. Calma, a gente vai ficar a tarde toda, inteirinha aqui juntos. Quero passar pra você, vai sim, ó, o Jason tá ali. Não, vamos sim, não tem intervalo, não tem nada, hein? Então, ó, foi até meio que providencial. Caiu assim um pouquinho, daí o que a gente vai fazer? Para com isso. O que a gente vai fazer? A gente já almoçou, já foi ao banheirinho, já escovou seu dentinho, já tá aí com sua garrafinha de água à tarde. E agora a gente vai com muito conteúdo e exercícios, tá? Então tem um materialzinho pra quem quiser baixar, o material disponível com alguns exercícios para a gente depois trabalhar, mas o que eu vou pedir para você desde o começo? Que você esteja aí com seu caderno, caneta rosa, caneta verde, azul, preta, sabe? Tudo coloridinho, que a gente vai fazer um quadro bem colorido aqui para entender bem, fazer essas divisões para que você entenda bem o conteúdo. Então, toda a teoria que eu vou passar aqui para você é uma teoria que você vai anotar e depois fazer um fichamento bem bonitinho para pegar só aquelas regrinhas mais importantes para você conseguir fazer os exercícios. E colocação pronominal, a gente tem bastante coisa legal. Eu trouxe uma listinha com várias frasezinhas, com várias construções bem problemáticas que o pessoal se perde, para que a gente analise juntos e você vai sair dessa aula, ó, filé. A colocação pronominal não será mais um problema para você, combinado? Vamos todos juntos? Compartilhou? Eu quero likes, eu quero que você compartilhe, que você chame a galera, porque língua portuguesa nunca é demais, é uma disciplina básica. Ontem, por exemplo, saiu aí o edital da Polícia Civil de São Paulo e para o cargo de escrivão a gente tem 36 questões de língua portuguesa. Para investigador, 30 questões de português. A gente sempre bate uma média mais ou menos assim, claro, com 20, 25, mas nunca menos do que isso aí nos maiores concursos para essas bancas que fazem os concursos para as carreiras policiais, tribunal, área administrativa, área fiscal. Essa aula serve para geral. Professora, eu estou estudando para concurso, então venha comigo, porque hoje nós temos uma tarde de colocação pronominal, beleza? Então vamos começar dando nome aos bois, né? Como é que a gente vai começar a nossa aula? Deixa eu abrir aqui as minhas canetinhas. Poderia ter mais cores aqui, né, Jason? Poderia ter verde, lilás, assim. Não aparece no vídeo. Claro que aparece, como não? Mas, ó, vamos fazer o seguinte. Vamos pensar sobre o nosso tema. Colocação pronominal. A colocação pronominal, ela vai trabalhar com a posição do nosso pronome oblíquo átono em relação ao verbo. Então, a ideia aqui da colocação pronominal é trabalhar a posição do pronome. A posição do pronome. Mas essa posição do pronome relacionada ao verbo. Relacionada ao verbo. Então, a gente vai pensar o seguinte, nós temos 3 possibilidades. Por quê? Porque as coisas são colocadas antes, no meio ou depois. Então, nós temos 3 possibilidades de colocação desse pronome. Antes de mais nada, a gente tem que saber que pronome é esse. Quando a gente fala em colocação pronominal, nós estamos falando dos pronomes oblíquos átonos. Então, são esses. Me, te, se, nos, vos. Vou separar lhe, lhes, o, a, os, as. Quem são esses aqui? Esses aqui são os nossos pronomes oblíquos átonos. Então, são esses caras que a gente tem que analisar onde são colocados. Então, eles podem estar
relacionada ao pronome, né? Então a colocação está relacionada ao verbo. Então eu tenho que pensar se esse cara vai estar antes do verbo, no meio do verbo ou depois do verbo. Beleza. Isso é colocação pronominal. A gente vai ter uma nomenclatura para isso daí, para colocação pronominal, mas eu não vou falar disso agora. Vamos falar sobre cada uma delas, lógico. Só vou mencionar para você quais são, mas a gente vai falar de cada uma delas espaçadamente. Então, por exemplo, venha comigo. Por exemplo, a gente vai ter casos de próclise, casos de mesóclise e casos de ênclise. Então, aqui eu vou ter algumas construções relacionadas ao verbo. Próclise, antes, mesóclise, no meio e ênclise, depois. Então, antes, no meio, depois do quê? Tudo isso aqui, do verbo, tá? Então, a gente vai ter duas classes de palavras que são extremamente importantes, não só elas, mas para a ideia de colocação pronominal. Duas classes de palavras. Quais são? Verbo e pronome. Então, eu tenho uma dependência do pronome com relação ao verbo. Dependendo daquilo que está ao redor, eu vou ter uma colocação de pronome um pouquinho diferente. Então, eu tenho que pensar da seguinte forma. O verbo, ele está no meio. O verbo está ali no meio. Ao redor do verbo, eu vou ter o pronome. Vou ter pronome. O que vai acontecer? O que vai acontecer é que, dependendo da situação em que o verbo se encontra, esse pronome vai ser atraído para cá, esse pronome pode ser atraído para cá, ou esse pronome pode ser atraído para cá. Então, vai depender do quê? Vai depender de um contexto. Vai depender de onde o verbo estiver. Ou melhor, quem estiver ali ao redor do verbo, aí eu vou ter uma colocação do pronome, eu vou ter uma atração específica. Então, eu tenho que julgar essa construção que está ali ao derredor do nosso verbo, tá? Então, essa é a ideia primeira. Colocação pronominal é isso. Só que aí a gente vai ter algumas regras. A gente tem regras para próclise, para mesóclise e para ênclise. Já falaremos sobre cada uma delas. Antes de chegar nas regras de próclise, mesóclise e ênclise, quero trazer para você algumas regras proibitivas e algumas regras especiais. Sabe por quê? Porque as regras proibitivas e as regras especiais estão sendo muito cobradas pelas bancas. Então, as regras proibitivas e regras especiais caem muito. Nossa, mais do que casos de próclise, mesóclise e ênclise, digo a você com conhecimento de causa, mais vezes essas regras acabam aparecendo. Por quê? Porque é muito mais fácil da banca construir uma questão baseada numa negativa, que é um caso proibido, do que criar uma estrutura em que aparece essa possibilidade. Então, vamos falar inicialmente desses dois casos, tá? Para começar, vamos falar aqui, essa primeira categoria, vamos falar dos chamados casos proibidos. Os casos proibidos eu vou separar em algumas modalidades. Vamos colocar aqui um asterisco para a nossa primeira modalidade de caso proibido. Qual é o primeiro caso proibido? Eu nunca vou iniciar uma oração com um pronome oblíquo átono. Então, nunca no início de oração. Então, aquela construção muito comum que você fala na sua casa, lá no café da manhã, tá com a família, ô mãe, me passa a faca. Pode continuar a falar? Claro que pode continuar a falar. Só que eu tenho que saber que a norma culta da língua vem me dizer que quando eu começo uma oração com um pronome oblíquo átono, essa construção é um problema. Por quê? Porque esse é o nosso primeiro caso proibitivo, a primeira proibição, aquela proibição power, mega full, blaster máxima. Se a banca apresenta uma construção com, por exemplo,
Me chame quando acabar. Opa! Por exemplo, me chame quando acabar. Quem nunca falou isso aqui na vida, né? Ah, me chama aí quando acabar. O que eu vou ter aqui? Eu tenho um problema com relação a essa construção, porque eu não posso começar com esse pronome oblíquo átono. Esse daqui é um caso o quê? Proibitivo. Primeiro caso proibitivo. Não posso, mas de maneira nenhuma, mas jamais, professor, em nenhuma construção, tem construções que pode. Vou te dizer quais. Essa daí, na mesa, em volta ali na sua casa, acordou, tomar aquele cafezão, você fala, me passa aí a faca. Ali você pode. Na oralidade isso é muito comum, mas para a norma culta, para a escrita, isso é problema, isso aí você não vai poder fazer, beleza? Então é isso daí, ó, primeiro caso proibitivo. Vamos para o nosso segundo caso proibitivo, que é depois de ponto e vírgula. Olha só, depois de ponto e vírgula. Por que eu não posso colocar depois de ponto e vírgula? Ponto e vírgula é uma pausa mais longa. A vírgula é uma pausa breve. Já vou trazer a regrinha da vírgula. A vírgula é uma pausa breve. O ponto e vírgula é uma pausa longa. Então, aquilo que vem depois pode ser uma oração, tá vindo depois, ou pode ser uma outra ideia. Está relacionada ao todo semântico, mas é uma outra ideia acerca daquela informação. É como se fosse o início de uma outra oração. Como se fosse o início de uma outra oração, mas não tem o ponto final. Então a gente acaba meio que batendo nessa regra anterior, quando a gente tem o ponto e vírgula. Então eu não posso escrever assim, não deve. Olha só, como por exemplo, lembrou-se de escrever, ponto e vírgula, se esqueceu de ler. Lembrou-se de escrever. Olha que bonitinho, não começou a oração, tá certinho? Tá certinho. Lembrou-se de escrever, se esqueceu de ler. Opa, o que eu tenho aqui, ó? Ó o meu pronome oblíquo. Olha onde ele tá aqui, ó, antes do verbo. Eu não posso colocar depois do ponto e vírgula. Ó o ponto e vírgula aqui, ó. Não posso. Por quê? Porque é como se eu estivesse começando o que de fato acontece. Eu estou começando uma outra oração. Então, eu não posso ter esse pronome oblíquo colocado aqui, porque é ponto e vírgula, professora? Exatamente. Então, essa construção aqui também, ó, é um caso proibitivo. Não posso colocar depois ali de ponto e vírgula. Combinado? Depois de ponto e vírgula, não pode. Mais uma situação de caso proibitivo. Venha comigo. O que eu não posso? Depois de mais o que, professora? Ó, depois de particípio. Depois de particípio. Como assim, depois de particípio eu não posso? O que é o particípio inicialmente? O particípio são aquelas construções terminadas em ado, edu, ido, ato, etu, ito. Lembra? São essas construções. Então, eu não posso colocar uma construção em que o meu pronome vá depois do particípio. O particípio, ele está em oração reduzida, mas ele está em locuções verbais. Vou colocar aqui uma construção. Havia perdido-se na mata. Havia perdido-se na mata. Putz, será merda. Olha só, o que a gente tem aqui? O erro. Havia perdido. Beleza. É o verbo haver, acompanhado aqui do particípio. Eu sei que eu estou diante de um tempo composto. Mas olha só o que eu vou ter aqui depois do meu particípio. O meu pronome oblíquo. O pronome oblíquo aqui é uma proibição. Mas por que é que eu não posso? Porque a regra diz que depois de particípio, que é o que eu tenho aqui, ó. Depois de particípio,
eu não posso colocar o meu pronome oblíquo átono, tá? Não posso. Onde que eu tenho que colocar aqui, professora? Eu tenho que colocar antes, ó. Havia se perdido na mata e não havia perdido-se. Então, essa construção aqui também é uma construção errada, beleza? Também é uma construção errada. Vou colocar mais um caso. Peraí, deixa eu pegar uma água aqui. Posso aqui? Você foi me acompanhando, faz favor? Pegar uma água aqui. Vou contar pra vocês um negócio. Sabe que a pessoa comeu na hora do almoço? Nachos com pimenta. Fez? Tô igual um mexicano aqui, ó. Com sede, né? Dá uma o quê? Água pra você? Você quer uma água, Geise? Posso jogar aí? Eu tô com a mão esquerda, tudo bem? Você que pediu, Jason. Você que pediu, tá? Desculpe aí. Pensa na pessoa que tem a capacidade de fazer as coisas erradas. Conseguiu idealizar, mentalizar? Conseguiu. Pois é. Tá funcionando, Jason? Só pra eu saber? Tá? Você quer outra água? Eu jogo com a mão direita agora? Pode ser. Não, não. Ai, deixa eu pegar aqui mesmo. Tá bom, então. Então tá bom. Você que tá aí nos acompanhando, porque aqui é assim, quem sabe faz ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo, então... Tá bom? Quem não sabe também faz, então tá bom. Vamos lá? Deixa eu tomar água aqui, que agora eu fiquei nervosa. Meu Deus do céu, se quebra essa câmera. Passou. Vamos lá. Nosso quarto caso proibitivo. Tá bom, vamos lá. Quarto caso proibitivo. Ninguém tá vendo, né? Os líderes, o pessoal, Evandro, assim, não deve estar vendo, então tudo bem. Fazer de conta que não aconteceu, ninguém fala nada aí no chat, tá? Ninguém se manifesta com relação a isso. Vamos fazer de conta que a vida é essa. Ó, depois de, vamos colocar mais uma regra. Depois de futuro do indicativo. Por quê? Calma! Quando chegar lá nos casos de mesóclise, eu vou falar para você por que isso daqui é proibitivo. Então, ó, depois de futuro do indicativo, a gente não vai colocar caso de colocar o nosso pronome oblíquo átono. Não vou falar ainda da construção do nome. Então, eu não vou colocar depois. Você percebeu que, ó, a gente só falou no começo, né? Início de oração. Depois você vem, ó, depois de ponto e vírgula, depois de particípio, depois de futuro do indicativo, tá? Desculpa aí, né? Foi buscar um pano para limpar. Quebrou o copo d'água? Que coisa, não? Molhou aí, Jason? Molhou, eu achei que não tinha molhado. Tudo bem, né, pessoa? Tudo bom. Então, são ossos do ofício, mas ainda bem que não foi na câmera. Vamos lá, passou, Brasil, passou. Depois de futuro do indicativo, como é que isso vai ser? Verbo no futuro do indicativo só tem dois tipos de futuro no indicativo. Sabe que é, né? Futuro do presente e futuro do pretérito. Então, depois desses dois casos, a gente não pode ter o nosso pronome oblíquo. Por exemplo, contaria-me a verdade. Olha lá. Contaria-me a verdade, auria. Terminação aqui do nosso futuro do pretérito. Então, contaria-me a verdade. Qual seria a construção correta? Olha o nosso pronome. Não posso colocar ali, seria contar-me-ia a verdade. Então, eu não posso colocar pronome oblíquo depois de verbo no futuro do presente ou futuro do pretérito. Então, aqui é mais um caso proibitivo. Não posso colocar, beleza? 4 casos proibitivos, beleza? Agora eu quero passar para você 3 casos especiais, mas ó, esses casos especiais você vai guardar no seu coração, porque são casos muito especiais. E eu vou provar para você que a banca cobra esses casos. Vem comigo aqui para esse lado. Vamos tratar aqui, ó, 2 casos especiais.
O pessoal tava me perguntando, professora, vai ter música? Mas é claro que vai ter música. Aguenta firme aí que vai ter música. Já já, casos especiais. Que casos especiais são esses? São situações em que nós temos aí uma construção um pouquinho atípica. Eu diria que a gente tem que tomar cuidado na hora de julgar. Nosso primeiro caso especial é evitar, olha o que eu falei, ouça melhor, né? Ouça o que eu falei. Evitar a colocação do pronome depois de vírgula. Então, evitar, porque existem situações em que não dá para evitar, né? Mas evitar. Vou colocar aqui um caso para que você veja, tá? Então, vamos colocar aí, ó. Evitar depois de vírgula. Evitar depois de vírgula. Por exemplo, havia, vírgula, no momento, vírgula, se dedicado a isso. Havia, no momento, se dedicado a isso. A minha regrinha aqui, no caso especial, diz que eu devo evitar a construção do pronome depois da vírgula, a presença do pronome depois da vírgula. Olha só o que eu vou ter aqui, ó. Eu tenho o pronome e eu tenho a vírgula. Só que tem uma regra que é muito mais forte do que essa que está rolando nesse momento, nessa construção, que é o caso proibitivo. O caso proibitivo diz que eu não posso colocar a minha vírgula, ó, depois de particípio. Olha o que eu tenho aqui, eu tenho um particípio. Eu tenho aqui um particípio. Então, mesmo que essa regra aqui diga, ó, evita colocar depois de vírgula, evita. Nesse caso, eu não tenho como obedecer essa situação especial. Por quê? Porque eu tenho uma regra muito mais forte aqui. A regra proibitiva, ela é forte, por isso que a gente colocou aqui primeiro, para que você saiba que ela é a regra geral de colocação pronominal. Não vai começar, não pode ir depois disso, depois daquilo outro. Só que eu tenho casos especiais. Se por acaso aqui eu não tivesse um particípio, eu já não teria mais problema para respeitar esse caso especial. Mas aqui eu tenho um particípio. Então o particípio ele faz parte de uma regra proibitiva muito forte. Por fazer parte dessa regra proibitiva muito forte, eu vou ter que respeitar inicialmente a regra do particípio e ficar com isso daqui ali, né? Ah, então tá, então eu tenho que evitar. Sim, isso serve inclusive para a sua escrita de redação, galera, para a escrita da redação. Não coloque depois da vírgula, evita esse tipo de estrutura, evita isso daí. Por quê? Porque a regra especial, o caso especial nos apresenta isso, nos traz isso daqui. Por essa razão é que eu tenho que respeitar inicialmente o caso proibitivo, beleza? Respeito o caso proibitivo e vejo o que pode se adequar aos outros contextos quando são colocados assim. Mas ó, lembre-se que é necessário sempre julgar. Sempre tem que levar em consideração o contexto. Nada de ficar idealizando, pensando, ah, não, mas qual regra é mais forte? Sempre a regra proibitiva é mais forte. Essas 4. Depois a gente vai adequando aí com relação às demais. Caso especial é um caso específico, como o nome dele já diz. Mais um caso especial. Como é que eu posso apresentar isso daqui? Ó, o nome já é um nomezinho do Janho. É o caso da apossínclise. Apossínclise. Quero ver quem é que sabe do que é que eu tô falando. O que é a apossínclise? A apossínclise é a nossa presença do pronome antes de uma palavra atrativa. A gente vai falar já dos casos de próclise. A gente tem algumas palavrinhas que são atrativas, que chamam o pronome. A apossínclise, vamos colocar aqui, ó, uma explicaçãozinha, é antes da palavra
atrativa. Então, ó, essa construção antes da palavra atrativa. Como é que isso pode, professora? É um caso atípico. Sabe quem é que usa a apossínclise? Usava, né? Que agora já é morto. Machado de Assis. Adorava uma apossínclise. Tanto que quando as pessoas encontram essa construção, tem até um pouco de medo. Falam, será que esse negócio aí é verdade mesmo? Será que isso daí pode? E pode sim. Vou trazer aqui para você um exemplo, ó. A menina me não respondeu a pergunta. A menina me não respondeu a pergunta. Misericórdia. Misericórdia. O que eu vou ter aqui, ó? O não é a nossa palavra atrativa maior, né? Primeira palavra atrativa. Por quê? Porque o não sempre atrai as coisas, né? Então não seja pessoa negativa que você vai atrair coisas pro seu lado, não. Então, o não ele é a palavra atrativa. Mas olha o que eu vou ter aqui, ó. O meu pronome oblíquo. Então veja, geralmente, como é que a gente vai construir essa oração? A menina não me respondeu a pergunta, não é isso? A menina não me respondeu a pergunta. É a forma, geralmente, que todos nós vamos utilizar. Só que a ideia é, mas, professora, e se a banca colocar um negócio desse, eu tenho que saber que tá certo isso daí? Claro que tem. E isso daqui já foi questão de prova, tá? Então, eu não tô trazendo uma aberração da língua portuguesa. Não, é um ponto importante que você saiba. Às vezes o cara tá muito preparado com aquelas questõezinhas de próclise, mesóclise e ênclise, sabendo aquelas regrinhas, e não se deparou ainda com esse caso especial. E esse caso especial é importantíssimo para que você tenha ciência de que a construção do pronome oblíquo antes de uma atrativa é possível. Então pensa só, tá lá na sua prova, a menina não me respondeu a pergunta. E aí a banca diz para você que é possível colocar o pronome antes da palavra atrativa, deixando a construção a menina me não respondeu a pergunta, mantendo a correção gramatical e o sentido do texto. Você vai falar, tá errado esse negócio, nunca vi ninguém falar desse jeito, nunca vi um negócio desse acontecer. E claro que não, você, meu filho, é que está errado. Então isso daqui é possível, é um caso especial chamado de apossínclise. Então é a colocação do pronome antes da palavra atrativa, tá? Dorme com esse barulho. Agora, terceiro caso especial, e esse daqui eu nem vou fazer assim. Vamos fazer um coração azul em homenagem ao Alfacom, né? Somos todos Alfacom. Então vamos colocar aqui um coraçãozinho azul. Por quê, professora? Porque essa regra especial, ela é mais do que especial, é aquela regra que mora no coração das pessoas e de todas as bancas e etc, etc, etc. Para de mostrar o dedo para as pessoas. A gente tem um câmera aqui que ele tem um sério problema de sexualidade. Eu diria que é isso, sabe? E Freud explica, sabia, né, disso? E ele fica assim, sabe? Com umas mensagens subliminares. Vocês nem imaginam o que ele está fazendo nesse momento. Mas, tudo bem, né? Vamos voltar aqui. Nosso terceiro caso especial, que é a nossa regra com infinitivo. Infinitivo. Quando nós temos um verbo que está aí no infinitivo, esse infinitivo vai tornar sempre caso facultativo. O infinitivo, ele vai permitir que o pronome seja colocado antes, que o pronome seja colocado depois, só não vai dar no meio ali, né? Mas enfim, antes ou depois, o infinitivo, ele aceita qualquer coisa. Quando eu tenho uma construção com o verbo no infinitivo, eu tenho que pensar o seguinte, aquela construção tem o verbo no infinitivo. O infinitivo, nesse caso, é aquele verbo chave, ele é o coringa. Eu digo que ele é Superman, melhor, né? Vamos lá, se esse é do seu tempo, você vem comigo, se não for, você adequa para um personagem da sua época. Mas o infinitivo, gente, é o Jaspion. O infinitivo é o Jaspion. Ele coloca o pronome onde ele quiser. Onde ele quiser, exatamente. O infinitivo coloca ali onde ele quiser. Eu quero esse verbo antes. Quer dizer, esse pronome antes. Eu quero esse pronome depois.
O infinitivo tem esse poder, tá? Ah, mas e se tiver palavra atrativa? Ele quer que se lasque tudo. Ele não quer nem saber. Ah, mas tem um não ali atrativo? Pouco me importa, eu sou Jaspion. É mais ou menos o que o infinitivo faz. Então, todas as vezes que você tem uma construção com esse infinitivo, você pode colocar o pronome onde quiser. Vem cá. Só que tem uma coisa muito importante que eu tenho que te dizer. Olhos nos olhos, olhos nos olhos. Olha pra mim. Tem uma coisa muito importante. Você sabe que existem dois casos de infinitivo, certo? Existe um infinitivo chamado de pessoal e existe um infinitivo chamado de impessoal. O infinitivo pessoal está relacionado a uma pessoa, porque é pessoal, lógico, do discurso. O infinitivo impessoal, não. O infinitivo impessoal, ele está ali numa locução, acompanhando alguém, mas ele não tem uma pessoa diretamente relacionada a ele. Professora, de que infinitivo você está falando nesse caso do Jaspion? Vem comigo. Neste caso do Jaspion, em que o infinitivo, aqui a colocação é facultativa, eu tenho que lembrar que esse infinitivo aqui, ele não vai ter pessoa, ele vai ser impessoal, tá? Impessoal. Já vou te mostrar vários exemplos para que você não se perca nessa maratona. Vou pegar dois casos aqui, ó. Vamos pegar dois casos aqui. Primeiro caso aqui do nosso infinitivo. Ó, ele falou para João me ajudar. Ele falou para João me ajudar. Posso deixar esse me aqui antes do ajudar? Tá no infinitivo. Posso. Posso deixar... Ele falou para João ajudar-me. Posso deixar aqui? Posso. Posso. O que eu vou ter aqui? Gente, eu não posso deixar de retomar aqui a ideia de que eu posso colocar antes ou depois. Então, as duas construções estão corretas. Mas, ó, galera, por favor, não é para você escrever, ele falou para João me ajudar-me, tá? Falou para João me ajudar-me. Não, ou coloca um ou coloca outro. Nada de colocar os dois ao mesmo tempo, não vai dar certo. Ou é um ou é outro. Beleza, essa é a ideia aqui da construção. Só que aqui eu não tenho nenhuma pessoa relacionada diretamente ao verbo. O problema é quando a gente tem. Aí a gente vai ter só uma construção específica para isso. Quero que você veja, por exemplo, vou colocar aqui um exemplinho que eu trouxe. Quando me lembrar do caso, vírgula, será tarde. Quando me lembrar do caso, será tarde. Aí a pessoa olha pra mim e fala, eu tava assistindo uma aula sua no YouTube, e aí você falou do infinitivo, falou que infinitivo pode ser qualquer lugar, Sora. Falou, mesmo que tenha a palavra atrativa, você falou que pode ser qualquer lugar. Então eu posso deixar esse me aqui, ou se eu querer, eu posso colocar aqui, ó. Quando me lembrar do caso, será tarde. Quando lembrar-me do caso, será tarde. Eu posso isso, Brasil?